Tá, onde eu estou errando na hora de gerir custos lá na minha indústria, onde eu de repente estou pecando na minha formação do preço, o que eu estou fazendo de errado, eu poderia estar fazendo melhor, é uma pergunta aí que fica na cabeça de empresárias e empresários, donos, diretores da indústria, né? O que é que eu poderia estar fazendo melhor? Então, eu vou trazer aqui 6 passos super importantes para a gente entender essa formação do preço por markup, né? Que indicador é esse que eu vou multiplicar lá, de repente, a minha matéria-prima e eu vou chegar lá no meu preço de venda. E aí, como é que eu faço? Quando esse preço não encaixa no mercado, quando eu preciso reajustar esse preço, quando eu sinto que está apertado vender por esse preço e na quantidade, ou, pior ainda, quando mesmo gerindo esse preço e acompanhando o mercado, eu talvez não esteja conseguindo entregar a mercadoria. Quer dizer, eu tô ali com várias questões e será que o meu faturamento mensal ele é suficiente? Será que eu cheguei no meu ponto de equilíbrio? Tá? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Hoje eu não vou trazer planilha aqui para a tela, hoje é um bate-papo a respeito da gestão de custos e da formação do preço de venda. Será que eu posso fazer melhor? Bom, acompanhar o mercado, ir reajustando o preço, porque está começando a apertar e eu estou vendo que todo mundo no meu setor está reajustando o preço, não é o caminho. Isso não é gestão. Isso eu faço por pura necessidade, né? Até de sobrevivência. Então, isso não é gestão. Bom, e o que é gestão? Gestão é eu entender todo mês se eu estou dentro do meu ponto de equilíbrio, por exemplo, né? Como é que tá? Eu estou faturando acima do meu ponto de equilíbrio? Eu estou faturando abaixo do meu ponto de equilíbrio? Isso para mim é o início de uma gestão de custos e preços. Porque o que gera o meu ponto de equilíbrio é volume de vendas no preço que eu proponho para o mercado. Né? No preço, dentro daí da minha política estabelecida de preços. Então, eu estou dentro do meu ponto de equilíbrio? Olha, Rodrigo, eu estou. Pode ser que em alguns meses eu fique abaixo do meu ponto de equilíbrio, mas em muitos deles eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Então a gente já está falando de uma empresa madura e vantajosa. Como é que eu defino uma empresa madura e vantajosa? Né? Ela consegue faturar ali acima do seu ponto de equilíbrio, nem que não sejam todos os meses do ano, mas ela tem esse potencial, e ela é uma indústria, né? Eu estou falando hoje para as indústrias, para a empresa que transforma. Então ela é madura e vantajosa, ela tem aquela potência comercial, ela consegue vender dentro de uma quantidade interessante para a estrutura dela, gerar um resultado positivo. Pois é, como essa empresa faz agora, essa é a questão desse vídeo, essa é a nossa conversa de hoje, né? Como eu estou gerindo custos, né? Se eu tenho aqui sob minha responsabilidade uma empresa madura e vantajosa, quer dizer, porque se eu não tenho condição, se eu estou há muitos meses sem faturar acima do meu ponto de equilíbrio, eu preciso fazer uma gestão de vendas melhor. Rodrigo, peraí. Talvez essa minha dificuldade não esteja relacionada a preço? Talvez sim. Talvez sim. Então, talvez não seja só a sua parte comercial. Tá? Fica aqui no vídeo que pode ser que algumas dicas, algumas técnicas que eu vou expor aqui também possa fazer sentido para você. Quando a gente fala de empresa madura e vantajosa, a gente pensa em maximização do resultado. Né? Será que eu estou conseguindo atingir o melhor resultado que eu poderia? Então, quando você começa a fazer o estudo do custo, você começa a estruturar a resposta que você tanto quer para essa pergunta, tá? Então, vamos lá, vamos começar do zero aqui. O
que é formar o meu preço de venda? Tudo se inicia com a matéria-prima. Então, a parte 1, vou colocar aqui, ó, parte 1 do meu roteiro, é a matéria-prima, é o tratamento que eu vou dar à matéria-prima. 3 passos simples para o tratamento da matéria-prima. Primeiro, crédito fiscal. Entender corretamente qual é o crédito, né, que eu tenho direito na compra daquela matéria-prima. Se eu sou do simples, se a minha indústria é do simples, eu não tenho direito a crédito. Então, aquela matéria-prima, de forma integral, né, no seu valor integral, ela vai ser meu custo, menos o custo financeiro. Já vou explicar, menos o custo financeiro. Tá, então, eu tenho ali os créditos fiscais. Depois, eu tenho o consumo daquela matéria-prima com perda. Eu preciso fazer um estudo. Quanto eu perco na transformação dessa matéria-prima especificamente? Então, é muito importante que eu entenda ali, naquela matéria-prima eu perco 5%, nessa outra matéria-prima eu quase não perco, nessa outra, infelizmente, são 10%, eu preciso ter esse cálculo, porque esse cálculo, né, vai me ajudar a compor o custo bem próximo do real que eu tenho com aquela matéria-prima. Aí a questão da parte financeira é o seguinte, eu compro essa determinada matéria-prima para 30 e 60 dias. Né? Então eu tenho, naturalmente, o meu fornecedor, ele embute a parte financeira ali no preço que eu pago. O que eu vou fazer? Eu vou entender de cada matéria-prima qual seria o preço à vista. E eu vou começar a formar meu preço com o preço à vista da matéria-prima. Rodrigo, mas eu não estou pagando isso. Eu estou pagando um boleto um pouco maior por conta desse prazo. Eu preciso desse prazo, né? Aqui no meu fluxo de caixa ele é muito importante. Sim, ok. Mas é o pedágio, o juro que você paga por ter o prazo. O que a gente vai fazer? Qual é a proposta? Que a gente forme o preço com a matéria-prima sem essa gordura, tá? Que é a parte financeira, e você está formando o que? Um preço à vista. Como você vai dar prazo para o seu cliente, aí você embute, né, o teu custo financeiro depois ali do preço formado. Próximo passo, vou anotar aqui 2. Já fiz o tratamento da minha matéria-prima, agora eu preciso entender a transformação. Eu vou entender agora o ciclo industrial. E aí entra uma questão, né, que eu dou aula há muitos anos e faço consultoria, né, minha atividade principal é consultoria, estou dentro das indústrias, e aí eu escuto há muito tempo o seguinte, esse tal de custeio ABC, né, ABC, esse custo não presta, não funciona. Pessoal, custeio ABC, né, em inglês é Activity Based Cost, custo baseado em atividades. Ele funciona assim, eu vou colocar aqui para gente. Custo baseado em atividades. Você, lá na sua indústria, você transforma. Então, o que é o ABC? Você separa a indústria em atividades. A partir do momento que a gente separa a indústria em atividades, o que a gente está separando? A gente está separando o custo fixo em setores, em atividades específicas. Então, exemplo, a minha indústria tem lá atividade A, B, C e D. Vamos pegar 4 áreas. A D é, inclusive, o acabamento. Né? Da D vai para a expedição. Então, o que eu faço? Eu vou, tudo que for custo fixo, quando a gente for para a planilha ali, eu vou dar um exemplo para vocês, tudo que for custo fixo, aluguel do galpão, ele vai merecer um rateio para que eu possa separar corretamente em atividades. Então, galpão é metro quadrado. Salário do funcionário que trabalha especificamente naquele setor, tá ali, eu vou considerar o salário dele com todos os encargos, né? Vamos lá, energia elétrica, eu vou considerar por setor, por gasto de máquina, eu vou fazer uma média correta ali, né? Eu vou pesquisar ali por KVA de máquina, mas enfim, a gente precisa chamar alguém que entenda disso para a gente fazer a distribuição correta, mas é por máquina. O que mais? Vamos lá. Um encarregado ou um encarregado de manutenção ou um coordenador lá da fábrica.
eu vou dividir o salário dele com todos os encargos pelos setores onde ele atua. Eu vou fazer lá um rateio, né? Onde ele atua. O que mais? Todos os custos fixos, insumos. O insumo, ele é quase que uma matéria-prima. Eu não consigo classificar ele como matéria-prima porque eu não consigo mensurar, nem por quilo, nem por unidade, etc. Então, eu também pesquiso por setor. Acho que eu já falei da manutenção, o gasto propriamente dito da manutenção, não só encarregado, eu também coloco ali no setor. E eu vou tomar um cuidado. Eu separei aqui no meu exemplo 4 setores. Eu vou tomar um cuidado. Depois de eu entender quanto cada setor gasta por mês, e lógico que esse entendimento é de uma média muito boa, né? Porque eu vou lidar tanto com pesquisa do que aconteceu, quanto com projeção. De repente eu tenho lá um setor que vai ficar mais barato, porque a manutenção vai cair, porque eu comprei uma máquina nova, mas vai entrar a depreciação da máquina ali na conta. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses setores, essas atividades, vou obter ali uma soma total e eu vou comparar com o DRE. Aquele lá que eu comecei no início do nosso papo, né? O DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, que me diz se eu estou no ponto de equilíbrio ou não. Então eu vou lá no meu DRE, olho lá a minha linha custo fixo total e eu tenho que ter considerado aqui no ABC, separado em atividades, o custo fixo total. Considerei? Considerei. Vamos lá. Então agora eu preciso avaliar a quantidade de minutos que esse setor trabalha. Eu estou dando risada aqui porque aí agora vai chegar num ponto polêmico, talvez, né? Que é a eficiência da minha fábrica. Tá? Então peraí, deixa eu pegar aqui o meu roteiro e eu vou colocar ponto 3. Dentro do custeio ABC, a discussão da eficiência da minha fábrica. Vamos lá, rapidinho. Um setor com 2 funcionários trabalhando 44 horas vezes 4. E aí eu faço a multiplicação, chego lá num total de horas, multiplico isso por minutos. Então eu tenho lá um total de minutos que são minutos disponíveis daquele setor no mês, tá? Acontece que eu chuto. Normalmente as empresas chutam. Eu tenho 75% de eficiência, mas elas chutam porque não mediram, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que medir, a gente tem que ter apontamento. E agora o Rodrigo falou num negócio difícil de fazer. É disciplina. É disciplina, é chamar o pessoal para o processo, né? A gente está falando de uma empresa madura e vantajosa. Então, a gente não está falando de um acompanhamento que vai acontecer de trimestre em trimestre, de semestre em semestre. A gente está propondo, né, um acompanhamento constante, porque é muito importante a informação. Bacana, vamos lá. E aí eu começo a medir. Medir efetivamente em quanto tempo aquela atividade funciona, trabalha, em quanto tempo eu trabalho, quanto tempo eu trabalho da máquina, em quanto tempo ela está realmente funcionando. E aí eu chego em 60%. Um exemplo. Chego aqui em 60%. Tá bom, então é por isso que eu estava dando risada lá no começo. Quer dizer, eu cheguei em 60%. Ou seja, daquele total de minutos que eu calculei que eu teria para fazer o trabalho da fase, eu não vou ter 60% dele. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o total da fase. Lembra? 4 fases, cada uma tem lá um valor. Uma custa 8 mil, outra custa 18 mil, outra custa... Enfim, cada fase pode ter um custo bem diferente. Então, eu vou dividir pelo número de minutos, né, reduzidos pela minha eficiência. Aí eu vou obter o custo minuto. Então, o ABC, ele se inicia aqui
com o meu conhecimento de quanto custa o minuto daquela fase. E agora, é muito importante isso para mim, porque eu vou pegar agora um produto, né? E para quem já está reclamando do trabalho que vai dar, porque tem muito produto, eu já vou começar a te dizer o seguinte: você vai pegar o produto que você mais vende. Olha que importância. Depois você faz o segundo, depois você faz o terceiro. Vamos lá no produto que você mais vende para esse estudo. Eu vou pegar o produto e agora eu tenho que fazer uma cronoanálise dele, tá? Tem um monte de aula bacana de cronoanálise aqui no YouTube, em outras plataformas. Você vai medir de manhã, você vai medir à tarde, enfim, você vai medir ali para ter certeza de uma média boa para aquele produto hoje, né? Depois você pensa num Kaizen, numa melhoria contínua, porque você vai estar mais consciente do tempo. Então, na maioria dos casos, eu acabo pensando, gente, está demorando muito esse produto, eu não tinha consciência disso, mas isso é um outro assunto. Fez a medição, fez a cronoanálise, vai lá, entendeu que o setor A, você demora ali para produzir uma tonelada 30 minutos, setor A, você demora para produzir uma tonelada ali 30 minutos, no setor B, né, isso, tonelada, 100 mil metros saem em 45 minutos, enfim, você vai anotar ali. E aí, você multiplica o custo minuto multiplicado pela quantidade de minutos que você levou para fazer. Agora, olha que a consciência está ampliando em torno do custo. Por isso que é gestão de custos e precificação, né? Agora você sabe, olha, eu gasto tanto com matéria-prima, R$100, um exemplo. E eu gasto lá no meu ciclo industrial para esse produto A, R$50. R$150, estou pronto para formar meu preço. Estou pronto. Se a gente pensar bem, até agora, olha o que a gente fez. A gente considerou os custos variáveis. Talvez só vai faltar embalagem, mas a gente pode colocar embalagem nesse cálculo, não tem problema nenhum, aí junto com a matéria-prima. Olhamos os custos fixos sob a visão do ABC, do ABC, ou seja, a gente conseguiu considerar essa transformação especialmente para esse produto aqui, então deu R$50, né? Talvez para um outro produto eu acho 35, para um outro 70. Essa é a beleza da coisa. Eu estou consciente que para esse é 50. Aí agora, todas as despesas variáveis vão ser consideradas. Já deu para a gente perceber que essa classificação é anterior e é muito importante. Não, legal. Então, vamos lá. ICMS, PIS, COFINS, se a empresa do Simples é só o Simples, se a empresa do lucro presumido, o ICMS é igual a do lucro real, mas o PIS e COFINS é diferente. Não é esse o nosso foco. O foco é entender qual é o total disso. Total dos impostos quando eu faturo, imposto sobre venda, a comissão que é paga, também está ali, o frete médio, se vai haver frete ou não para esse ou para aquele cliente, você muda. É isso aí. Normalmente é isso. Quer dizer, Rodrigo, lá na minha empresa tem também o marketing que a gente coloca, é uma dotação orçamentária, a gente coloca em porcentagem. Aí tá bom, você inclui. Terminado isso, tem uma dica. Tanto você pode determinar uma margem de lucro negocial tua, que é um interesse teu na precificação daquele produto, quanto embarcar nessa dica que eu vou dar, que é antes da margem de lucro negocial, você, através de uma média semestral móvel, que é dividir as suas despesas fixas e fixas com venda junto, né? Fixas, todas as despesas fixas, pelo volume de venda dos últimos 6 meses, você entender que para gerir aquela indústria e cobrir as despesas fixas especificamente, até porque os custos fixos você tratou lá no ABC,
você precisa de 10%, você precisa de 15%, você precisa de 18%. E agora, via um cálculo simples, que é uma regra de 3, você vai formar o seu preço por mercado. Como é que é isso? Como é que esse cálculo simples, como é que essa regra de 3? Se o meu custo é 150, se o meu custo de 150, né? Ele vai ter que pagar 75%, que é a soma de todas essas despesas variáveis, impostos, comissões, frete, a margem média da cobertura das despesas fixas, média semestral móvel, a margem de 15, de 18, mais, sei lá, 20 que eu tenho de interesse, que eu coloquei como margem de lucro negocial, né? Então, se toda essa soma é o que eu vou abater assim que eu vender, né? Então eu faço a diferença para 100. Então, 75% é a soma de toda essa porcentagem, eu faço a seguinte regra de 3. Veja bem, 75% é a partir do meu preço, vai me pagar tudo, vai me dar, inclusive ali no final da linha de raciocínio, vai me dar o que eu quero de margem de lucro negocial e vai me dar a cobertura das despesas fixas, tá? Se eu optar por fazer dessa forma. Se eu não quiser uma margem só geral. Então, vai sobrar 25%. Então, se R$150 é o 25% que sobra, né? Quanto tem que ser 100? X é meu preço. Então, eu multiplico em cruz e acho o meu preço. Tá? Quando a gente for para a planilha, no próximo vídeo eu demonstro essa conta. Mas aí eu cheguei no meu preço. E por que a minha margem de lucro ela chama, né, margem negocial? Um comentário. Por que essa margem de lucro que eu coloco, ela chama margem de lucro negocial? Olha que importante, tá? Esse final. Porque é essa margem que eu ajusto caso o meu preço tenha saído de mercado, tenha saído da minha política comercial. E aí eu ajusto. Eu quero 20, ele fica fora. Então ele vem para 18, vem para 15, vem para 14. Ajustei. Rodrigo, não vi vantagem. Não vi vantagem nenhuma. Você calculou tanto, e agora ajustou o seu preço ao mercado? Você começou o vídeo falando que ajustar o preço ao mercado não era fazer gestão de vendas. Calma lá. Aqui é diferente. Aqui eu escolho a posição do meu preço e o ajuste da minha margem para ficar na posição que eu quero. Pode ser, inclusive, mais barato que o mercado, não tem problema nenhum. Só que a partir de agora, quando houver uma solicitação de desconto, de venda com maior volume, de venda dentro do portfólio, às vezes um cliente está comprando um portfólio grande e quer um desconto geral, agora eu tenho base para dizer se faço desconto em que condições. Exemplo, o cliente quer pagar um preço, mas quer que eu entregue a mercadoria? Não. Eu até faço, mas eu não consigo assumir o frete. Eu tenho uma base para calcular, para entender até onde eu posso ir para preservar resultado. Percebe? É diferente de simplesmente acompanhar o mercado e não ter base nenhuma de condições na hora que uma solicitação de desconto vem. Principalmente por quantidade. Porque quando eu erro no desconto por quantidade, eu estou derrubando o meu resultado, eu não estou atingindo o ponto de equilíbrio. É super perigoso tomar uma decisão errada quando as quantidades são maiores. Tá? Então é diferente eu ajustar aqui na fase final da precificação a minha margem de lucro negocial do que eu simplesmente reajustar preço e depois fico completamente no escuro para qualquer negociação do dia a dia. Então é muito diferente, tá? Inclusive, quando eu vou propor um aumento, o fato dessa base de cálculo existir, ela me ajuda
tremendamente, porque eu vou ali na base de cálculo, eu entendo o que se alterou e o que de fato eu preciso de aumento para continuar lá, né? Para continuar bem. Então eu tenho uma consciência maior porque eu tenho toda essa base ao meu dispor ali para pensar junto comigo, para que eu possa pensar melhor. Formação de preço não é achismo, é estratégia, é cálculo. Eu posso montar. Eu não tenho só essa técnica, não é só o markup. Porque lembra, a gente começou conversando sobre se a minha empresa é madura e vantajosa, né? E para entender se a minha empresa era madura e vantajosa, eu usei um hábito que eu recomendo muito, que é a apuração do resultado todos os meses na sua empresa, para entender se ela está dentro do ponto de equilíbrio ou não. Tá? Então, se eu estou ali lidando com uma empresa que constantemente vende acima do ponto de equilíbrio, tem mercado para isso, é vantajosa. Né? E aí eu estou dizendo aqui, ó, você tem que apurar você tem que usar técnicas de formação de preço. Técnicas como o markup, e agora um comentário final no vídeo, né? Não vou falar sobre isso agora, mas sobre a margem de contribuição, que é complementar a gente entender o preço por markup. Por quê? Porque a margem de contribuição ela vai trazer o elemento final de uma análise de preço. Ela vai mostrar todas as suas vendas acontecendo, você vai poder analisar isso mês a mês, todas as suas vendas acontecendo, cada uma trazendo margem, e olha que interessante, margem por produto, margem por cliente, porque os clientes compram vários tipos de produtos, que também têm suas margens, né, diferentes, então é muito importante que eu entenda a margem de contribuição por cliente. E hoje, com as diferenças de impostos, principalmente o ICMS nos estados, margem de contribuição por estado do Brasil, inclusive exportação. Bom, markup é uma visão mais tradicional. Eu, na sequência, vou gravar um vídeo a respeito de margem, que seria uma visão um pouco mais moderna. Eu defendo o trabalho com as duas técnicas dentro da sua indústria, para que você possa, de fato, gerir preço e construir um resultado melhor. Ser muito consciente do que você faz e muito consciente das mudanças necessárias, né? Então, tendo isso dentro da sua controladoria, esse estudo permanente, você vai ter uma visão privilegiada. Então, eu quero pedir o seu like para esse vídeo, caso você tenha gostado aí do conteúdo que eu estou trazendo para você, e pedir o compartilhamento para quem, de repente, você entenda que o vídeo possa ser útil, tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar sobre margem de contribuição e sobre o que esse primeiro estudo nosso do markup vai contribuir para a análise da margem de contribuição, para que a gente possa construir alguma estratégia diferente para melhorar o nosso resultado, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e aguarde aí, a gente se vê nos próximos vídeos.